O preço das placas-mãe LGA 1700, ou seja, para a 12ª geração de processadores da Intel, finalmente está caindo. Já tem modelos intermediários da linha B660, o chipset básico intermediário da Intel, custando na faixa de R$800, R$900. Ainda é difícil justificar pagar esse preço, sendo que muitas dessas placas-mãe não são nem comparáveis com os modelos AM4 que têm funções equivalentes. Quando a gente pega, por exemplo, uma B550M Plus da ASUS, é uma placa-mãe muito decente e que é possível, se você estiver disposto a ir no AliExpress buscar ela, por exemplo, conseguir por menos de R$700. É uma placa bem mais completa e com VRM bastante robusto, diferente da maioria dessas placas que estão custando mais barato aqui no Brasil. O fato é que ter opções um pouco mais acessíveis no mercado nacional consolida a plataforma como opção. O público gamer não necessariamente precisa de uma placa-mãe que vai aceitar um i7 12700K ou um i9 12900, mas sim uma placa-mãe acessível que vai rodar muito bem, por exemplo, um i5 12400F, que é um processador que leva praticamente qualquer placa de vídeo no máximo até em resoluções baixas. Nesse vídeo nós vamos testar a B660ME TUF, a TUF mais barata com o chipset B660 e suporte a memórias DDR4, o que certamente torna a plataforma LGA 1700 muito mais viável do que se fosse utilizando DDR5, especialmente para PC gamer custo-benefício. Vamos começar falando um pouquinho sobre o chipset B660, ou melhor, o PCH, Platform Controller Hub B660, que é aí o intermediário mais barato disponível para a 12ª geração da Intel. Os benefícios dele em relação ao H610 são notáveis. O primeiro deles é que nas placas-mãe com chipset B660, a Intel liberou o mapeamento das 4 linhas PCI Express 4.0 ou 5.0 adicionais do processador para um slot NVMe. Para quem não sabe, os processadores da 12ª geração possuem 20 linhas PCI Express utilizáveis. 16 delas são dedicadas normalmente às placas de vídeo, as outras 4 são disponíveis para conectar um armazenamento de alto desempenho sem precisar que esse armazenamento use a banda disponível do PCH ou do chipset. E como um meio de tirar valor agregado das placas-mãe de entrada, a Intel não permite que placas-mãe com o chipset H610 utilizem essas 4 linhas extras do processador, mesmo que eles sejam do processador e não do PCH. Bom, na série B660 isso está resolvido e se você quer um PC com alto desempenho de armazenamento, esse carinha aqui vai conseguir te entregar nessa placa-mãe. Além disso, o PCH conta com 6 linhas PCI Express 4.0 que podem ser mapeadas entre os periféricos da placa-mãe ou um outro slot NVMe, dessa vez passando pelo chipset, o que incumbe em compartilhar banda com outros itens que também ficam conectados ao chipset, mas nós já vamos chegar lá. E 8 linhas PCI Express 3.0, que podem, por exemplo, alimentar mais um socket na placa-mãe, que pode ser até PCI Express X8 3.0, mas que normalmente acabam sendo utilizadas por outros periféricos como placas de rede, conectores de Wi-Fi e etc. Um outro aspecto importante do B660 é que ele já possui um I/O mais moderno. Não bastando as linhas PCI Express 4.0 estarem disponíveis, ele ainda tem mais USBs 3.2 geração 2, que são aquelas USBs mais rápidas. Tudo isso compartilhando banda de um único caminho que o chipset tem com o processador. E era nisso que eu queria chegar. Esse é o ponto que o B660, assim como o H610, podem ter limitações dependendo daquilo que você for utilizar. Se vocês somarem todos os slots que eu falei para vocês, que esse PCH mapeia, todos os slots PCI Express, USBs, vocês vão ver que só o PCI Express, as 8 linhas 3.0 mais as 6 linhas 4.0, dão um máximo de 20 GB por segundo de transferência. Acontece que o B660, diferente do H670 e Z690, possui apenas uma comunicação DMI 4.0 de 4 linhas com o processador. Essa comunicação entrega uma banda máxima de 8 GB por segundo, ou seja,
Não adianta você colocar um monte de periférico conectado, que se tudo isso estiver compartilhando banda ao mesmo tempo, ou seja, se você estiver utilizando seu armazenamento secundário no máximo, sua placa de rede no máximo, algum slot PCI Express secundário no máximo, tudo ao mesmo tempo, você vai ter uma limitação de banda. O que normalmente é bastante difícil de acontecer, especialmente em PCs gamer. Mas fica aí o ponto, se você precisa desse armazenamento rápido disponível o tempo todo, eventualmente, o ideal seria procurar um chipset mais top de linha. Falados os pontos sobre o chipset, eu quero explorar um pouquinho com vocês agora a topologia da placa-mãe, ou seja, como que as coisas estão ligadas nela, para que vocês saibam como instalar os seus periféricos aqui da melhor forma possível, além de fazermos uma inspeção visual e falar um pouquinho sobre o I/O disponível. Basicamente, o primeiro slot PCI Express X16 e o slot superior a ele, M.2 NVMe, são conectados diretamente ao processador. O M.2 é PCI Express X4 4.0, o PCI Express é X16 5.0. Nós nem temos periférico 5.0 ainda, mas como o processador provê essa comunicação, essa placa-mãe acaba dando suporte. Todos os slots conectados abaixo do slot PCI Express X16 são conectados ao PCH, ou seja, eles compartilham a banda ao processador. Não adianta ter muita banda disponível nesses slots se a banda de comunicação com o processador é mais estreita. É basicamente um gargalo. Aqui nós temos um slot PCI Express 3.0 X4, ele tem o tamanho X16, então você até pode conectar, por exemplo, uma placa de vídeo aqui, mas ele fica bem restrito em banda. Se vocês olharem de perto, vocês vão ver que os conectores vão só até aqui, mais ou menos, então ele só entrega 4 linhas. Um PCI Express 3.0 X1 e mais um slot M.2 NVMe, esse sim PCI Express 4.0 X4. Então, um armazenamento de alto desempenho seria capaz de extrair o máximo potencial com o slot de baixo, desde que você saiba que essa banda é dividida por tudo que está conectado no chipset. Em termos de suporte à memória RAM, essa placa-mãe tem 4 slots de memória DDR4 e ela diz que suporta velocidades até 5.333 megatransfers por segundo. Obviamente, né, é difícil utilizar 4 slots com memórias com clocks mais altos do que o que normalmente a CPU suporta no controlador de memória. Mas, a princípio, com apenas 2 memórias, vocês devem sim conseguir atingir clocks bem altos, mesmo numa placa-mãe relativamente simples como essa. Falando um pouquinho sobre o I/O da placa-mãe, até que é bem completo, mas eu achei uma mancadinha a ASUS não ter dado suporte a USB tipo C direto aqui no backplate da placa-mãe. Ela tem a entrada HDMI e DisplayPort, duas USB 2.0 com um conector PS2 que serve tanto para mouse quanto para teclado, se alguém ainda tiver isso em casa, duas portas USB 3.2 geração 2, duas portas USB 3.2 geração 1, placa de rede de 2,5 gigabits por segundo, lembrando que isso está compartilhando banda lá do PCH, e uma placa de som bem básica, mas que faz um bom trabalho aqui. Ela só não tem os conectores de 7.1 canais, mas com certeza ela tem um áudio muito legal. Em termos de expansibilidade de I/O, nós temos aqui um conector para USB 3.2 geração 2 frontal para o tipo normal e para o tipo C. E nós temos um conector USB 3.2 geração 1 frontal também. Além disso, tem conectores para USB 2.0 frontais aqui na parte de baixo. Então, em termos de I/O, essa placa-mãe é bem completa, mas eu ainda senti falta desse USB tipo C nas conexões traseiras, especialmente para uma plataforma tão moderna e uma placa-mãe que não custa barato. E por fim, falando um pouquinho sobre o VRM dessa placa-mãe. Ela possui um VRM de 10 fases e são fases dobradas, então o controlador dela aqui fornece apenas 5 fases reais. Ela utiliza um MOSFET de baixa e 2 MOSFETs de alta para cada fase. Eu achei uma mancadinha da ASUS que os MOSFETs aqui de cima não possuem nenhum tipo de dissipação, nem passiva, enquanto os MOSFETs aqui do lado possuem esse baita desse dissipador, que é afixado com bons thermal pads e inclusive faz contato com os indutores. Como a carga disponível para a CPU é disponibilizada meio que por igual entre esses MOSFETs, é muito estranho nós sabermos que uma parte deles está muito bem dissipada e a outra simplesmente não tem nada. Isso certamente é um limitador para utilizar CPUs de muito alto desempenho numa placa-mãe como essa. Mas eu imagino que quem está procurando esse tipo de CPU provavelmente vai partir para placas um pouco mais de alto calibre do que essa.
E um aspecto que me agradou bastante nessa placa-mãe é que o dissipador de SSD NVMe que ela acompanha, você pode mudar de slot, eles são simétricos, esses dois slots, e você pode trocar entre um e outro. Eu achei isso muito legal porque eu tenho uma B450M Pro S que o dissipador só funciona no slot de baixo, que também na B450 é o slot mais lento que passa pelo PCH a comunicação ao invés de ser direto com o processador. Nessa daqui você pode mover esse dissipador entre os dois slots. E os dois slots contam com um sistema de travamento fácil de SSDs que você só gira a chavinha para o lado e ele já vai estar travado. Bem legal isso daí, porém, é lógico, não é alguma coisa essencial, especialmente para quem está procurando corte de custos. Agora, falando em coisas essenciais e que não podem faltar, obviamente ela conta com RGB aqui do lado e 3 conectores para RGB endereçáveis, ficando um aqui e 2 aqui embaixo, que é aquele RGB de 5 volts e 3 pinos, e um conector para RGB de 12 volts ali na parte superior. Além disso, ela tem conexão para a bomba de water cooler do ladinho ali do conector de fan do processador. Bom, faladas as especificações da placa-mãe, deixa eu fazer uma pausa para falar aqui para vocês que se vocês estiverem gostando desse vídeo, que tal se inscrever aqui no canal e deixar um like? Eu vejo que tem muita gente que assiste o nosso canal e que não está inscrito ainda. E se você se inscrever, com certeza vai ajudar pra caramba o canal a crescer. Então, se você fizer isso, eu agradeço. Falando um pouquinho então sobre a BIOS da B660M D4 da ASUS. Galera, é aquela BIOS padrão ASUS. É exatamente a mesma BIOS com os mesmos ajustes que tem na minha H610, com o diferencial, obviamente, que a B660 faz overclock das memórias. Essa placa-mãe não suporta overclock de CPU, mesmo em modelos desbloqueados, e ela também não faz aquele overclock por BCLK que algumas pessoas têm falado. Aquilo só está disponível para placas-mãe com geradores de clock externos. Não é o caso dessa daqui, a maioria custa bem mais caro do que ela. E falando em desempenho, eu vou mostrar para vocês aqui as comparações que eu fiz brevemente com o i5 12400F rodando nessa placa-mãe, na minha B660M Classic da Soio, que é aquele modelo mais baratinho, eu já tratei aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, e a H610 da ASUS, as 3 placas-mãe que eu já testei aqui para a plataforma LGA 1700. Como vocês podem ver, os resultados são todos muito parecidos, praticamente na margem de erro, porém com uma pequena vantagem dessa placa-mãe aqui da ASUS. Isso pode se dar por comportamento de turbo ou até talvez timings de memória um pouco melhor ajustados, já que a placa-mãe é responsável por fazer alguma parte do memory training e setar alguns timings terciários. Então, ponto positivo, mas a diferença é bem pouco relevante. E durante o teste que eu fiz, eu fui coletando a temperatura da placa-mãe. Vou mostrar um vídeo para vocês e, honestamente, eu fiquei até bastante surpreso, tanto na parte superior, com o meu termômetro infravermelho, quanto na parte inferior, coletando com um termopar, a placa-mãe não chegou em níveis de aquecimento relevantes. O i5 12400F é bem fraquinho para uma placa-mãe como essa, e com certeza os processadores mais parrudos acabariam consumindo bem mais energia, especialmente os modelos desbloqueados, mesmo que trabalhando em estoque. E no caso, com o 12400F ela tocou numa boa. Eu diria que vocês podem usar com tranquilidade o i7 12700. É lógico, é importante vocês manterem o computador de vocês bem refrigerados. Esses testes foram feitos com a bancada aberta. E por fim, falando um pouquinho das capacidades de memória dessa placa-mãe, eu fiquei feliz que eu consegui tranquilamente bootar esse meu conjunto de memórias da Patriot DDR4 4400 CL18 sem problemas nessa placa-mãe. Bastou selecionar o ajuste do XMP, ela setou todos os timings direitinho e bootou sem nenhum problema, tanto com o meu i3 12100F quanto com o meu i5 12400F. Eu também consegui fazer ajustes nessa memória e consegui subir o clock dela para 4533 sem nenhum problema, utilizando os timings padrão do perfil XMP dela. Então, ponto positivo, de fato, a placa-mãe se comporta bem com clocks de memória bem altos. Não tive problema com isso, não imagino que vocês terão também. Pois bem, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para falar para vocês sobre a B660M D4, a placa-mãe mais barata da série Tough Gaming da ASUS. Quando eu comprei essa placa-mãe, o patamar de preço ainda estava bem mais alto, eu paguei super caro nela, e agora até um modelo superior a ela, que é a B660M Plus, já está custando numa margem mais barata do que o preço que eu paguei nessa daqui na época.
Eu não consegui encontrar essa placa-mãe nova para vender hoje no Brasil, todos os links estão esgotados. Mas eu imagino que essa placa-mãe deve se manter pelo menos por algum tempo no patamar de R$1.000, R$1.100, comparando com os modelos que estão custando R$800, que é, por exemplo, aqueles modelos mais simples da Asus, da Gigabyte, enfim, os modelos mais básicos que nem tem dissipador no VRM, porém carregam o nome do B660. Pois bem, pessoal, o que eu tenho a dizer aí de conclusão, né, só para fechar um pouco o pensamento? É uma placa-mãe completa, oferece uma boa estabilidade, boas oportunidades de upgrade. Eu acho que dá para você usar um processador Tech bastante parrudo se nós pensarmos no custo do processador com relação à placa-mãe. E, no final das contas, ela tem uma excelente construção padrão Asus. Porém, eu dificilmente acredito que vale a pena pagar R$1.100 numa placa-mãe com esse nível de expansibilidade. Sim, ela tem uma BIOS muito boa, ela oferece aquilo que os gamers querem, RGB, é claro. E ela tem, é claro, um bom funcionamento, que é o que você espera de uma placa-mãe da Asus. Porém, se você procura um PC gamer, simplesmente um PC gamer, você realmente precisa de todas essas portas USB 3.2 geração 2, você precisa de toda essa expansibilidade, você precisa de todo esse RGB? Claro, você precisa do RGB. Mas do resto? Acho que não. E é por isso que eu digo para vocês realmente considerarem os modelos mais baratos de placas-mãe disponíveis no Brasil. Vou deixar alguns links aqui na descrição, além, é claro, da Soio B660M Classic. Eu já falei sobre ela aqui no canal, eu já fiz review, só que, obviamente, ela tem os problemas da importação. Vocês têm que importar, correr o risco de ser taxado e não tem garantia nacional. A garantia existe, mas enviar uma placa-mãe de volta para a China é uma baita de uma dor de cabeça. Então, fica a ponderação. Eu realmente não acho que para um PC gamer, um investimento desse tamanho em placa-mãe, especialmente para quem vai usar um i5 12400, por exemplo, vale a pena. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar aqui na tela um convite para vocês de participarem do nosso grupo de promoções no Telegram. O link está aqui para vocês. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!